é Carissa Vieira e hoje eu vim indicar 3 filmes para você conhecer um pouquinho do cinema africano. Mas antes de começar a falar sobre os filmes, eu preciso dar um tipo de disclaimer, digamos assim. O cinema africano é gigantesco, ele representa vários povos, vários países, várias culturas. Então, eu tô falando assim de cinema africano, mas é importante lembrar que a África é um continente, não é um país onde as pessoas pensam igual em todos os lugares, onde todas as culturas são iguais. Não. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente quando a gente fala de cinema africano. É aquilo, né? Eu falo de cinema europeu, mas eu tenho que ter noção de que na Europa existem culturas diferentes. Só que assim, a gente naturalmente sabe disso quando fala de Europa. Mas quando fala de África, é muito comum as pessoas tratarem a África como se fosse um lugar só, um país. E não, gente, a África é um continente com muitas coisas distintas. Então, apesar dos filmes que eu vou falar aqui serem de 2 países apenas, eles não representam a unidade da África, porque é isso. São histórias de 2 países. Depois eu vou voltar aqui para falar de filmes de outros lugares da África. Mas assim, eu acho que esses filmes, eles são interessantes para você ter esse primeiro contato, porque são filmes importantes, né, do continente, são filmes que fizeram um certo sucesso e que trazem uma voz importante, e a gente precisa conhecer mais do cinema feito na África. Tem muitos cineastas incríveis, muitas histórias maravilhosas, atores sensacionais, e eu acho que a gente precisa sim falar sobre eles, falar sobre, enfim, como existe diversidade, né, na cultura africana, ok? Então, esse disclaimer realmente para a gente ter essa noção que é isso. Também não é uma lista definitiva, são 3 filmes e existem vários outros de estilos diferentes, dirigidos por homens, mulheres e enfim, ok? Então vamos lá. Para começar, eu não posso fazer uma primeira lista aqui no canal sobre cinema africano sem falar do Ousmane Sembene, que é provavelmente o maior nome do cinema da África. Esse senegalês, ele fez vários filmes que foram muito importantes e, enfim, ele trazia essa sua raiz senegalesa dentro dos seus filmes. Ele defendia, né, que as pessoas do Senegal, elas deviam morar no Senegal e lutar pelas coisas do Senegal. E isso vai ficar claro no seu filme Garota Negra ou A Negra Di. Aqui no Brasil ele tem esses 2 títulos, então você pode encontrar esse filme com esses 2 títulos. Esse filme que é de 1966 e vai contar a história de uma moça, né, senegalesa que um dia conhece um casal francês e começa ali a cuidar dos filhos dele. Mas o que é que acontece? Esse casal chega e convida ela para ir para a França. Para quem não sabe, o Senegal foi colonizado pela França. Então, inclusive hoje, quando a gente vai assistir filmes franceses, a gente olha para a seleção de futebol, né, francesa, a gente vê muitas pessoas negras e, em geral, as pessoas negras da França, elas vêm dessa colonização do Senegal. Então, existe uma ascendência senegalesa muito grande dentro do povo francês. Mas vamos lá, né? Nesse filme, esse casal convida essa moça para ir para a França e ela vai acreditando que, nossa, a vida vai ser melhor, a vida vai ser diferente, é uma grande oportunidade de ir para esse país. E o que acontece é que a verdade é um pouco mais complicada. Ela vai ter que lidar com a vida dentro da casa deste casal, que é muito, muito problemático. Assim, contratam ela para ser babá dos filhos e logo que ela chega já começam a fazer com que ela limpe a casa, faça comida para eles, ou seja, o trabalho dela deixa de ser um trabalho de babá para ser um trabalho do lar, né?
Então, recebendo a quantia que era só para ela se babar. Então, esse filme vai tratar muito, né, dessas questões de colonização e de como ainda é tudo muito problemático e não é essa maravilha que as pessoas tentam vender, né? Então, assim, é um filme curto, sabe? Tem menos de 1h30, é um filme curtinho, mas fica a indicação. É um filme necessário se você quer entender melhor, né, sobre o cinema senegalês e começar a ver mais filmes africanos. E, enfim, é um filme necessário de verdade e que, mesmo sendo de 1966, é muito atual. Segundo filme é queniano e é Rafiki. É provável que você já tenha ouvido falar, né, sobre esse filme, que é do Quênia e é dirigido pela Wanuri Kaio. Talvez eu esteja dizendo o nome dela errado, talvez, mas eu tô tentando. E assim, esse filme vai contar a história de duas moças quenianas, né, que são filhas de rivais políticos, mas que elas acabam fazendo uma certa amizade, né, e essa amizade se transforma em um relacionamento. Só que tem um detalhe: relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero é algo proibido no Quênia. Então, assim, é muito bonita e é muito incrível a maneira sensível, sabe, que a diretora conta essa história, sem apelar de forma gritante pra violência e tal. Ele é realmente um filme muito bonito e a forma como ela trabalha as cores e a alegria daquela paixão, sabe, é fantástica. Mas é isso. É um filme que deixa muito claro como é complicado ser da comunidade LGBT+, lá no Quênia. E é um filme de muita coragem quando a gente pensa que, assim, é proibido, sabe? E a diretora fez o filme assim mesmo. É um filme que ganhou prêmios e ele vai falar com você, né? Porque, além de tudo, ele é muito contemporâneo e é muito interessante também ver uma outra realidade, além do que muitas vezes se fala, né? A gente tem essa ótica absurda sobre, nossa, pessoas da África, de qualquer país africano, vivem sempre muito mal, muita pobreza. E eu acho que, assim, existe isso, mas não é só isso. É como pensar no Brasil, sabe? Ai, nossa, o Brasil é só pobreza. Não, o Brasil não é só pobreza. E eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes quando a gente pensa no cinema que é feito na África. Ele se relaciona muito com a gente. Então, eu fico sempre chocada como ainda é difícil a gente parar e ver, né, esses filmes, porque ele se relaciona demais com a lógica brasileira. Então fica aí essa indicação, Rafiki, de 2018, um filme muito bonito, com ótimas interpretações, é uma história de amor muito legal. Terceira indicação é A Viagem da Hiena, de 1973, que é dirigido pelo Djibril Diop Mambety, que, pra quem já viu o filme Atlantique, que eu poderia até indicar aqui nesse vídeo também, mas fica só de menção honrosa, é o tio da diretora do Atlantique, a Mati Diop, que conseguiu ganhar, né, prêmio em Cannes. Mas, enfim, esse filme é um filme senegalês e ele vai tratar também dessa questão de colonização, né, França-Senegal, só que é através de uma outra ótica. É muito interessante que, se enquanto o filme do Ousmane Sembène é todo em preto e branco, o filme do Diop, ele é todo colorido, ele vai mostrar uma outra lógica do povo senegalês. Mas, nesse caso, ele vai mostrar duas pessoas, né, que querem muito sair do Senegal e ter uma vida na França. E ele vai mostrar as dificuldades mesmo para conseguir o dinheiro e para conseguir também ir para a França. E aí é uma crítica também a essa lógica, né, do colonizador versus colonizado, mas é uma crítica que vem de um lugar completamente diferente do lugar ali do A Negra Di, né, do Garota Negra. Então, assim, é um filme fantástico. Ele é considerado, né, um dos principais filmes, né, da vanguarda cinematográfica africana. E, assim, é maravilhoso. Eu super recomendo que você assista esse filme.
E de verdade, eu recomendo que você assista os 3 filmes dessa lista, que você conheça o trabalho desses diretores, sabe? O Djibril Diop e o Ousmane Sembene fizeram vários filmes e são filmes muito válidos e que servem como uma iniciação, digamos assim, ao cinema africano, porque depois de ver esses filmes é provável que você queira ver vários outros. Então, é isso. Comenta aqui se você já assistiu outros filmes do continente e quais foram. Deixa aí suas indicações, porque eu também quero conhecer novos filmes. Então, é isso. Tchau!